E aí, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar nesta aula os nossos estudos sobre Roma Antiga, a civilização romana, começando pela localização geográfica. A civilização romana se desenvolve na Península Itálica, na região do Lácio, às margens do rio Tibre. Tudo bem? Tá. Quanto aos povos formadores, nós tivemos os etruscos, gauleses, latinos, sabinos e gregos. Quanto à fundação, nós tivemos duas correntes, duas vertentes. Uma que diz que Roma teria sido fundada a partir de um forte militar construído no século X a.C., o que atesta a arqueologia, e outra corrente que diz que Roma teria sido fundada pelos irmãos gêmeos Rômulo e Remo, que é toda aquela historinha dos gêmeos que foram amamentados pela loba, tá? Quanto à periodização da história romana, nós tivemos três fases históricas, três períodos históricos: a monarquia, a república e o império. A monarquia se estende de 753 anos a.C. até 509 anos a.C. A república se estende de 509 anos a.C. até 27 anos a.C. E o império que se estende de 27 anos a.C. até 476 anos depois de Cristo. Nesta aula em particular, nós iremos nos ater à monarquia, a primeira fase histórica da civilização romana. Como o próprio nome diz, monarquia. Então, arquia é o poder mono de uma pessoa só. Isto é, o poder está concentrado nas mãos de uma pessoa só. Acontece que este poder não é absolutista, não é um poder centralizado, aquele poder ríspido, né, que nós tínhamos na história do Brasil com Dom Pedro, tá? Havia uma monarquia? Sim, tanto que a fase histórica é chamada de monarquia, né? Então é um período monárquico, só que não era absolutista, existe esse porém, né? Era monarquia? Sim, mas não era absolutista, tá? Quanto à organização política, nós tínhamos a figura do rei e a figura do senado. O rei desempenhava basicamente duas funções: a função administrativa e a função militar. Esses dois poderes, né, o poder administrativo e o poder militar. Então ele era responsável, né, por assumir as questões administrativas e tudo mais. Toda a parte administrativa, né, o rei era responsável. Além disso, é claro que ele não ficava só na parte administrativa, bem como na parte militar. Então, falou em rei, duas funções: função administrativa e função militar. Já o Senado era composto por membros de origem patrícia, e eram cerca de 300 membros de origem patrícia, evidentemente. Tá, e daí? O que esse Senado fazia? Qual era a função do Senado? Aliás, quais eram as funções do Senado? Bom, o Senado era responsável por fiscalizar o rei, para ver se o rei estava fazendo a coisa certa. Então o Senado fiscalizava. Este Senado que era composto por membros de origem patrícia. Só que, além de fiscalizar o rei, para ver se ele estava exercendo o seu poderio de forma correta, o Senado também era responsável por legislar, tá? Bom, isto é a organização política da monarquia. Agora nós vamos falar da economia da monarquia. Pessoal, eu peço muito cuidado, né, com as informações, sabe por quê? Olha só, nós estamos trabalhando com a primeira fase histórica, com a monarquia. Então, a gente está trabalhando nesse período específico. Então, neste período, nós podemos dizer que a economia era agropastoril. E o que eu posso entender como uma economia agropastoril? Bom, agro me lembra agricultura, me lembra práticas agrícolas, trabalhar com a terra, manejar a terra, plantar, colher, jogar aguinha lá, né? Então isso é agricultura, plantar, sei lá, soja, sei lá, produtos de gênero agrícola, não é? Então isso é agropastoril, agro, né, práticas agrícolas. Pastoril me lembra pastor, me lembra campo, me lembra lá no arcadismo, aquela conversa toda. Então, neste período histórico, a economia, né, ela se limitava, né, a atividades agropastoris. Então, era uma economia agropastoril. Vale lembrar
que eu precisava, evidentemente, de uma mão de obra para trabalhar com a terra, né? E que mão de obra que eu utilizava neste primeiro momento? Era o predomínio da mão de obra livre. Havia mão de obra escrava? Claro que havia escravos ali, é claro. Só que neste período em particular, né, a mão de obra livre, né, sobrepujava, né, sobre a mão de obra escrava. Em outras palavras, havia um predomínio da mão de obra livre em relação à mão de obra escrava, né, em relação aos escravos. O que eu quero dizer é que havia uma quantidade muito pouco significativa de escravos. Havia muito poucos escravos mesmos, né? Uma quantidade ínfima, irrisória, pífio, tá? Bom, e aí, quanto à sociedade, nós tínhamos 3 grupos sociais. Nós tínhamos, de um lado, os patrícios, os clientes e os plebeus. Os patrícios eram descendentes diretos dos fundadores de Roma. Eram cidadãos de elite, grandes proprietários de terras, tá? Já os clientes, quando eu digo clientes, eu tenho que lembrar de uma palavrinha. A palavrinha é dependência. Os clientes eram extremamente dependentes, tá? Dos patrícios. Mas, ao mesmo tempo em que os clientes eram dependentes dos patrícios, os clientes eram prestadores de serviços. Então eles falavam assim: eu posso até depender de você, só que eu também presto serviço para ti, certo? Então eles eram dependentes, prestadores de serviços, eram primos dos patrícios, ou como queira, descendentes indiretos dos patrícios, ou dos fundadores de Roma, né? Então, os clientes eram descendentes dos fundadores de Roma? Sim, só que não era aquela descendência direta, né? Aquele laço consanguíneo direto. Havia um grau de parentesco? Sim, mas não era direto, né? Era indireto. Agora nós vamos falar dos plebeus. Os plebeus eram descendentes de estrangeiros, tá? E aí, logo, consequentemente, eles não tinham cidadania. E o que é ter cidadania? É poder gozar, é poder usufruir dos direitos políticos. A partir do momento em que você exerce os seus direitos políticos, eu digo que você está exercendo a sua cidadania. Acontece que lá nos plebeus, os mesmos não exerciam os seus direitos políticos. Isto é, não exerciam a sua cidadania, uma vez que os mesmos eram descendentes de estrangeiros. E para piorar a situação, os plebeus tinham que pagar impostos e servir ao exército, tá? Então, pessoal, não tem mistério. Falou em monarquia, organização política, economia e sociedade. Organização política monárquica, não absolutista. A figura do rei e a figura do senado. Rei, poder administrativo e poder militar. Senado, composto pela maioria de origem patrícia e era responsável por fiscalizar o rei e por legislar. Economia, economia agropastoril com o predomínio da mão de obra livre em detrimento dos escravos. Isto é, havia muito mais mão de obra livre do que escravos, tá? E aí a sociedade, nós tínhamos 3 grupos sociais: os patrícios, os clientes e os plebeus. Os patrícios eram descendentes diretos dos fundadores de Roma, eram cidadãos de elite, eram grandes proprietários de terras. Já os clientes eram dependentes dos patrícios, mas ao mesmo tempo eram prestadores de serviços, eram primos, eram descendentes indiretos dos fundadores de Roma. Já os plebeus eram, né, descendentes de estrangeiros, eram, por conseguinte, né, cidadãos que não exerciam seus direitos políticos, a sua cidadania, e para piorar, tinham que pagar impostos e servir ao exército. E quem eram esses plebeus? Eram artesãos, comerciantes, trabalhadores urbanos, trabalhadores rurais e pequenos proprietários, tá? Muito obrigado.